Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta com exclusividade os salários dos jogadores mais bem pagos do Corinthians. Posso assegurar que você vai ficar assustado com alguns desses números. Bora falar ainda sobre o Palmeiras. Rafael Veiga estará em campo no confronto contra o Timão marcado para esse domingo. Falo também sobre o São Paulo para contar o caso de um jogador que era xodó da torcida e hoje está completamente esquecido. Para completar notícias sobre o Santos, Internacional, Vasco da Gama, Thales Magno como possível reforço do Atlético Mineiro, as últimas no mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações, assim você é avisado quando tiver de vídeo novo ou live. Esquece também de deixar seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogos desse sábado pelo campeonato inglês com direito a um grande clássico. Bora para os meus palpites. Burnley e Arsenal, tô indo de vitória do Arsenal. Imagino vitória do Fulham ou empate contra o Aston Villa. Também estou apostando na vitória do Newcastle contra o Bournemouth. Vai dar Nottingham Forest contra o West Ham. Tem ainda Tottenham e Wolverhampton. Estou indo de Tottenham para completar o super clássico ao que eu me referi. Manchester City e Chelsea. Partida marcada para 2h30 da tarde. Estou indo de Manchester City. E você manja de futebol, curte e dá seus palpites? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é super simples. Pegue o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de utilizar o código Nicola, tudo maiúsculo, para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Gregore, de fato jogador do Botafogo. Consegui mais detalhes com o Paulo Pitombeira, representante do atleta. Operação de compra do jogador de 29 anos de idade junto ao Inter Miami. Botafogo vai desembolsar 2,5 milhões de euros, ou mais ou menos 13 milhões de reais. O Gregore já foi inscrito numa pré-lista e estará à disposição na semana que vem para pré-Libertadores. Já Beto Cordeiro não é mais vice-presidente de futebol da Portuguesa. Decisão foi tomada nessa sexta-feira, depois da péssima campanha do time, penúltimo colocado no Paulistão, e da agressão que ele cometeu contra um torcedor da Lusa na quinta-feira após um empate 1-1 contra o Água Santa, que não volte nunca mais à Portuguesa. Mário Celso Petralha me assegurou via WhatsApp nessa sexta-feira que o Furacão não está atrás de um ponta. Durante a live, vocês me perguntaram se tinha chance de o Atlético Paranaense contratar um jogador de lado de campo, e o Petralha assegurou que não tem jogador ou busca por esse jogador. Para completar, Gustavo Grossi, que durante os últimos 3 anos trabalhou na integração da base com o profissional do Internacional, é o novo diretor esportivo da AFA, Associação de Futebol Argentino, ou seja, vai trabalhar na seleção campeã do mundo. Desejo toda a sorte do mundo ao Gustavo Grossi. Bora falar agora sobre o Vasco, que perdeu nessa sexta-feira as 2 batalhas com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. No primeiro momento, o Vasco entrou com pedido no TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, para impugnação da partida contra o Fluminense. O Vasco ainda queria que os cartões aplicados durante o jogo fossem cancelados. O TJD já se manifestou descartando qualquer possibilidade de impugnação da partida. A justificativa foi, abre aspas, não houve erro de direito apto a ensejar a anulação do jogo, fecha aspas. Dessa maneira, o 0-0 está confirmado e o Vasco não terá 2 jogadores super importantes, João Vitor e Guilherme Medel, que acabaram suspensos no confronto contra o Flu. Eles não enfrentam nesse domingo o Botafogo no Newton Santos. A segunda derrota se deu por conta de um pedido que o Vasco fez. A ideia do Cruz Maltino era que um árbitro FIFA de fora do Rio de Janeiro apitasse esse jogo. A FERJ entendeu que não havia motivo para aceitar esse pedido e, numa reunião que não contou com o representante do Vasco por opção do Cruz Maltino, a FERJ e o Botafogo escolheram Wagner do Nascimento Magalhães para apitar o confronto super importante. Vasco e Botafogo estão de olho na vaga para a próxima fase, a fase de semifinal. O Botafogo ainda tem um detalhe mais importante ainda, tem jogo na próxima semana valendo pré-Libertadores, então é possível que o Botafogo nem entre com o time completo. Para arrematar sobre o Vasco, Luiz Adriano pode pintar como reforço Cruz Maltino. Mandei essa mensagem durante a live do Nicola na noite dessa sexta-feira para um dirigente do Vasco. E o que eu consegui apurar é que o Luiz Adriano tem uma boa relação com o Alexandre Matos, mas dificilmente seria aprovado pela 777 por conta dos 36 anos de idade, nome praticamente fora do baralho.
Bora falar agora sobre Thales Magno e a especulação de que ele pode pintar como um reforço do Clube Atlético Mineiro. Nessa sexta-feira esse boato ganhou força, especialmente depois que o pessoal do Fala Galo contou que houve avanços nas tratativas com o New York City. Confesso que vejo essa possibilidade como muito pequena, consultei uma das minhas fontes no Galo e ela não respondeu sobre o tema. Só para vocês entenderem, o Bolonha da Itália chegou a oferecer 13 milhões de euros no mês de janeiro, mas não conseguiu avançar. Na oportunidade, o New York City havia pedido algo na casa dos 15 milhões de euros. As especulações mais recentes apontam que o Galo estaria disposto a pagar 15 milhões de dólares, mas a pedida do New York City seria de 20 milhões de dólares, estamos falando de 100 milhões de reais. Só para lembrar, o Atlético convive com problemas financeiros, tem tentado reduzir sua folha, tem tentado evitar custos, acaba de vender o Pavão por 4 milhões de dólares e vai gastar 20 milhões de dólares, ou que seja 15 milhões de dólares no atacante de 21 anos de idade. Não consigo ver essa conta fechar. De qualquer maneira, estou trazendo a informação que está sendo especulada e qualquer novidade diante de uma resposta da minha fonte do Galo e eu trago para vocês. Combinado? Bora falar também agora sobre o Santos. O presidente Marcelo Teixeira decidiu abrir o jogo a respeito das negociações com a W Torre para um refit, para uma reforma da Vila Belmiro. Esse projeto havia sido assinado na antiga gestão. O presidente Andrés Rueda, então presidente Andrés Rueda, chegou a acertar uma carta de intenções, só que essa carta de intenções apresentou uma série de problemas que estão sendo corrigidos aos poucos pela nova diretoria. Marcelo Teixeira chegou a dizer o seguinte, abre aspas, não estou tão otimista, mas também não estou como em janeiro, quando a situação era bem preocupante. Fecha aspas. Entre os acertos dos últimos dias entre W Torre e Santos, camarotes e cadeiras cativas foram corrigidos. Isso ficaria para a W Torre, o Santos não concordou e já conseguiu que a W Torre concordasse em que o Santos tivesse uma participação maior nesses dois setores. É importante contar que os name rights seguem causando discórdia entre as partes. A W Torre gostaria de ficar com a grana dos name rights, o Santos da mesma maneira. O presidente Marcelo Teixeira já começa, inclusive, a cogitar a possibilidade da construção de um novo estádio. Santos manteria a Vila Belmiro para jogos com menos importância e adotaria um outro estádio construído em outro lugar. Enfim, a verdade é que essa história parece muito longe do fim. Quero falar agora sobre o Internacional que comprou o Bruno Gomes, volante de 22 anos de idade, que estava no Curitiba. Ele chegou a defender o Internacional em 2022. Apenas uma partida depois ele acabou tendo uma contusão, uma fratura no cotovelo e não jogou mais pelo clube. Foi negociado em definitivo com o Curitiba e agora volta comprado. O Inter está adquirindo 100% dos seus direitos econômicos, contrato de 4 temporadas, ou seja, até dezembro de 2027. O Bruno foi um dos poucos atletas que se destacaram na campanha ruim do Curitiba durante o Campeonato Brasileiro. Jogador de 22 anos, esteve em campo ao longo da temporada com 45 jogos, 3 gols e 2 assistências. Chegada do Bruno Gomes pode acabar interferindo até na situação do Thiago Maia, velho sonho dos dirigentes do Inter, e deve causar também a saída do Gabriel, volante que tem perdido espaço desde a chegada de Eduardo Cudê. Bora falar agora sobre Gustavo Silva, o Mosquito, atacante do Corinthians que tem sido alvo de muitas especulações. Houve quem garantisse nessa sexta-feira que o Grêmio estava adquirindo o Mosquito em definitivo, pagando 9 milhões de reais ao Corinthians. Consultei o Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, e a resposta foi de que não há negociação e o nome do Mosquito não é alvo de tratativas no momento. Também especularam que o Mosquito poderia pintar no Vasco. Posso assegurar para vocês que não existem tratativas entre o Cruz Maltino e o Corinthians pelo jogador. Em relação ao Vitória, o clube baiano admite monitorar a situação do jogador, mas não tem nenhuma definição próxima de acontecer. Por falar no Vitória, estava conversando com o presidente Fábio Mota, também perguntei sobre Luiz Adriano e ele me contou que o alvo é um outro jogador para a camisa 9 e as negociações estão avançadas com boa chance de acontecer. Voltando ao Mosquito, por que o nome dele passou a ser especulado em vários clubes? Porque com a chegada do Pedro Henrique no Corinthians, o Mosquito vai ter ainda menos espaço. Ele já havia perdido a disputa com Wesley, agora tem Wesley, Romero e Pedro Henrique concorrendo com o Mosquito. A tendência é que o Mosquito seja negociado caso pinte proposta interessante. Quero te contar agora sobre um caso curioso no São Paulo. Luan, volante de só 24 anos de idade, que sempre foi tratado como um xodó da torcida, está completamente esquecido. Nessa sexta-feira o São Paulo tinha a chance de inscrever novos atletas, era a última data para inscrição nessa fase de grupos do Paulista e ainda restam duas vagas abertas no São Paulo. O Tricolor preferiu não registrar o nome do Luan, mesmo com essas duas vagas em aberto.
James Rodrigues também não foi registrado. Para aqueles que ainda acreditam na possibilidade de permanência do James, acho que essa é a maior prova de que ele não interessa. A situação do Luan é clara. Desde o início da temporada, quando o técnico ainda era o Dorival Júnior, ele foi comunicado de que o São Paulo não tinha intenção de ficar com ele. O Luan recebeu sondagens de Vitória, Cuiabá, entre outros, e decidiu permanecer no São Paulo. O Tricolor utilizou com o Luan o mesmo método com o Jackson Mendes e com o Gabriel Neves, jogando limpo e dizendo que ele não faria parte dos planos. O Gabriel Neves já se acertou com o Independiente, o Jackson Mendes já fechou com o Elche, mas o Luan segue treinando no São Paulo sem nem sequer poder ser relacionado. Jogador revelado nas categorias de base, com uma história bonita no São Paulo. O problema para ele começa com o Rogério Ceni, continua com o Dorival e se estende também com o Carpini. É sinal de que a coisa não anda muito boa para o Luan, talvez fosse o caso de buscar novos ares mesmo. Jogador que disputou na temporada passada 28 partidas com 2 gols e 1 assistência. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre Luan. Bora falar agora sobre Rafael Veiga. Durante a sexta-feira, muitos torcedores do Palmeiras me perguntando se o Veiga pode ficar de fora do clássico de domingo contra o Corinthians. Veiga que não esteve no confronto contra o São Bernardo, vitória do Palmeiras por 1-0 no 1º de maio, por causa de uma infecção ocular. Essa mesma infecção que vem atrapalhando o Veiga nos últimos jogos. A gente percebeu uma queda de rendimento do Veiga, que havia começado a temporada de 2024 muito bem. Nessa sexta-feira, o Veiga treinou normalmente ao lado do restante dos atletas. Tem sido medicado e monitorado pelo departamento médico e a expectativa é de que ele jogue o confronto desse domingo, 18 horas, na Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians, o último clássico alviverde nessa fase de grupos do Campeonato Paulista. Dessa maneira, o Palmeiras vai com praticamente sua força máxima. Os únicos desfalques são o Dudu, que já está há bastante tempo fora, o Bruno Rodrigues, que se contundiu algumas rodadas atrás, e o Mike, que também é ausência a alguns jogos. Importante contar que Palmeiras e Portuguesa, que aconteceria na próxima quarta-feira no Canindé, jogo válido pela 5ª rodada, foi adiado para o dia 28. Então ele passou da próxima quarta-feira para a quarta-feira seguinte. A alegação é de que não seria justo que o Palmeiras fizesse 3 jogos em 7 dias, confrontos contra Corinthians, Portuguesa e Mirassol. Bora fechar o vídeo para falar sobre os maiores salários do Corinthians. E esse tema se tornou extremamente importante com o vazamento de que Igor Coronado vai custar ao Timão 2 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem, luvas e também pagamento de comissões ao empresário Rafael Brandi. Então, podemos dizer que o Igor Coronado é, de longe, o reforço mais caro, o jogador que mais custa ao Corinthians por mês. Ninguém chega perto dos 2 milhões de reais. Mas há uma surpresa importante na segunda colocação. Você tem ideia de quem pode ser o segundo que mais ganha no Timão? Acertou quem falou, Yuri Alberto. Embora o Corinthians fizesse questão de divulgar outras cifras na antiga administração, consegui apurar que o custo do Yuri Alberto hoje gira na casa de 1.700.000 reais. Somente com os valores em carteira ele fatura 1.380.000, o restante é pago em luvas, ou seja, o custo do Yuri Alberto é de 1.700.000 por mês. Atacante que não consegue decolar, tem muita dificuldade, apesar de ter feito gols nas últimas rodadas. Terceiro mais bem pago do elenco corintiano, Paulinho, que ficou sem receber direitos de imagem durante todo o período de recuperação, fatura 1,5 milhão de reais por mês. Detalhe importante, Paulinho tem contrato com o Corinthians somente até julho e a tendência é que não fique. No quarto lugar há um empate entre Cássio e Fagner. Os dois ganham, cada um, 1.200.000 reais mensais. Importante contar que o Cássio tem direito a 600.000 em carteira, o Fagner ganha 720.000 em carteira, só que o Corinthians deve muito dinheiro em direitos de imagem aos atletas. E no último acordo feito entre as partes, o Timão prometeu completar esses direitos de imagem, o que totaliza 1.200.000 para cada um. Seguindo com esse ranking dos mais bem pagos do Corinthians, aparece na sexta colocação Matias Rojas, meia paraguaio contratado junto ao Racing na metade da temporada passada. Para ser mais preciso, ele deixou o Racing de graça e chegou ao Corinthians sem custos. Até por isso, entre salários, direitos de imagem e luvas, ganha 1.100.000 reais mensais. Sétimo lugar para Félix Torres, zagueiro equatoriano comprado do Santos Laguna, operação alta de 6,5 milhões de dólares para aquisição dos seus direitos econômicos. Corinthians prometeu 700.000 por mês de salário ao Félix Torres e mais 300.000 de luvas, ou seja, Félix fatura 1 milhão de reais mensais, está entre os zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. No oitavo lugar, outro zagueiro, Gustavo Henrique,
outro que chegou sem custos no Timão, depois de rescindir seu contrato no Valladolid. O Timão passou a ter 70% dos direitos econômicos do ex-atleta de Santos e Flamengo, mas entre salários, direitos de imagem e luvas, desembolsa 800 mil por mês. Só para completar, Pedro Henrique, anunciado como reforço nessa sexta-feira, ganha 600 mil mensais, o Mateuzinho ganha na casa dos 450 mil, tanto Coronado quanto o Pedro Henrique, quanto o Pedro Henrique, o Coronado e o Mateuzinho, todos regularizados no bid. O único que nem deve ser relacionado, certamente não será relacionado, é o Igor Coronado, que não joga desde dezembro do ano passado. Só para completar sobre o Timão, Riquelme, especulado no Corinthians, lateral esquerdo de 20 anos de idade do Cuiabá, mandei mensagem para o Cristiano Dresch, que é o homem forte do futebol no Cuiabá, e ele trouxe uma frase importante. A frase do Cristiano, abre aspas, a informação que a gente tem aqui é de que trata-se de notícia plantada. O Corinthians não quer o Riquelme, fecha aspas. Ah, tem só mais uma. Membros da comissão técnica de Vitor Pereira entraram na justiça cobrando 3 milhões de reais ao Timão. E aí, para arrematar de vez em meio a esses salários astronômicos, é legal contar para você que o Corinthians não paga direitos de imagem a seus jogadores desde outubro do ano passado. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Tô esperando você, a sua participação por aqui. Valeu, tchau, tchau.